a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa tocar o seu coração, possa nesse dia abrir os seus olhos, os seus ouvidos, inclinar o seu coração na direção da palavra do Senhor, a fim de que por meio da sua palavra possamos encontrar vida, possamos encontrar saúde, possamos encontrar a direção que precisamos para caminhar no querer e na vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Nós temos entendido que Deus tem uma vida abundante para cada um de nós. E essa vida abundante não é outra senão a vida de Jesus. É verdade que em alguns momentos vida abundante é confundida com prosperidade material. É claro que Deus pode nos abençoar de forma material. O salmista vai dizer para nós que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Mas não necessariamente Deus tem a obrigação de nos abençoar dessa maneira. É verdade que a vida abundante, por algum momento, pode passar pela aquisição, pela bênção de bens materiais, mas o maior desejo de Deus para cada um de nós é de nos conformar à vida do seu Filho. E essa é a verdadeira vida abundante. Jesus diz que a vida abundante é conhecer a Deus, a vida eterna é conhecer a Deus, o Pai, e é conhecer o seu Filho, conhecer Jesus Cristo, que foi enviado pelo próprio Deus. Mas ninguém pode experimentar dessa vida senão por meio da graça. É a graça que nos capacita, é a graça que nos conduz para que o nosso caráter seja transformado e conformado à vida, ao caráter de Jesus. É um pouco disso que temos conversado aqui, em cima da carta de Paulo aos Gálatas. Eu gostaria de convidar você a novamente voltar para Gálatas, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 15. Paulo diz: nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé no Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Paulo está escrevendo essa carta para os Gálatas por um motivo muito simples. Esses irmãos, através da mensagem, da pregação de Paulo, tiveram um encontro precioso com Jesus e começaram então a experimentar da novidade de vida que a confiança na pessoa de Cristo pode trazer a vida ao coração de uma pessoa. Mas com o passar do tempo, um grupo de irmãos, que chamamos de judaizantes, se introduziram na igreja, dizendo àqueles irmãos que o aperfeiçoamento da vida cristã não era tanto pela fé, mas pela sua própria força e pela observação da lei de Moisés. E então aquelas pessoas estavam deixando de confiar em Cristo para confiarem em si mesmas, no seu esforço, por meio da prática da lei, por meio da prática dos mandamentos. O que acontece é que nesse abandono da confiança em Cristo e nessa tentativa de se aperfeiçoar pelo esforço próprio, a vida de Jesus estava se esvaindo e aqueles cristãos estavam experimentando de peso, de condenação, e muitos estavam se vendo inaptos até mesmo para vencer o pecado. É interessante pensar que na igreja dos Gálatas não faltava legalismo, mas mesmo no meio de todo aquele esforço, daquele legalismo, daquelas muitas regras e conceitos, as pessoas não conseguiam adquirir poder para se desvencilhar da vida pecaminosa. Olha que interessante. Paulo, então, para combater esse pensamento, vai nos dar aqui dois exemplos ou dois testemunhos. O primeiro é o seu próprio exemplo pessoal e, posteriormente, o confronto que Paulo teve com Pedro em Antioquia, quando este deixou de agir pelos parâmetros da graça e passou a agir, então, pelos parâmetros da lei. E essa fala que acabamos de ler aqui está exatamente nesse diálogo de Paulo e Pedro, quando Paulo repreende Pedro por sua prática equivocada. O interessante é pensar que Paulo vai dizer que um homem recebe a vida de Deus pela confiança que deposita em Cristo. E temos entendido que isso significa receber
uma habilidade para estar diante de Deus, sem nenhum sentimento de culpa, medo ou inferioridade, como se o pecado jamais tivesse existido. Temos entendido que não deixamos de ser pecadores, mas apesar de sermos pecadores, Deus nos trata como inocentes, como Ele tratava o próprio Abraão. Agora, esses que foram justificados são chamados para viver de forma justa. São chamados para ver o caráter justo de Cristo sendo implantado na sua vida. Quer dizer, os que foram justificados são chamados para andar diante de um Deus justo, a fim de que os atos justos possam ser vistos na sua vida. O desejo de Deus não é apenas que tenhamos uma posição, mas é que tenhamos uma vida justa. Agora perceba, Deus nos justifica para que sejamos justos na prática e não o contrário. E não sermos justos na prática para que Deus possa nos justificar. O primeiro caminho é o caminho da graça. Deus nos abençoa, nos justifica para que o caráter justo se manifeste. O outro caminho é o caminho da lei. Nós nos tornamos justos para alcançarmos a justiça de Deus. Porque Deus justificou Abraão, é que pode dizer a ele: Abraão, anda na minha presença para que você seja perfeito. Não é seja perfeito para que você ande na minha presença, mas ande comigo. À medida que eu o justifico, você recebe a liberdade para estar comigo. E à medida que você pode estar comigo, então eu sou capaz de transformar a sua história, eu sou capaz de transformar a sua vida. Então, Deus nos vê agora pelos méritos de Cristo, para que, a partir dos méritos de Cristo, nós possamos viver a vida do próprio Senhor Jesus. Os atos justos do Deus justo. A vida justa do Filho de Deus, que era completamente justo. Então, não viva debaixo de peso, não viva debaixo de condenação. Paulo diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha, pode parecer por um momento que o que estamos tentando dizer aqui é que estamos livres para viver de qualquer forma. Mas não é isso que o texto sagrado está nos ensinando. O que o texto sagrado está nos ensinando é que ninguém pode viver a vida que só Deus pode dar, senão pela graça de Deus. Graça essa que se manifesta nos tornando semelhantes a Jesus diante de Deus, para que sejamos semelhantes a Jesus na prática para com Deus. Amém, querido? Que o Espírito Santo possa estar ministrando ao seu coração. Deixe com você o nosso telefone, o telefone da paz. Tantos números vão aparecer, tanto fixo como telefone celular vai aparecer aí na sua tela, e você pode ligar para qualquer um deles para que você possa ser ministrado por um dos nossos servos aqui em Lagoinha, para a glória de Jesus. Se Deus quiser, nos encontramos aqui amanhã para mais um tempo de reflexão na palavra de Deus, e que Deus te abençoe. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.